sempre aí. Oi, Bruno, que está aí. Comecei a gravar, Sheila, se quiser fazer a abertura. Tá. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada aí a todos presentes, mais nesse webinar na prática aqui do programa de pós-graduação em Engenharia Civil e do NUPRE, nosso grupo de pesquisa. Agradeço aí a Clarissa Biotto, nossa professora também, aqui do programa, do departamento, e pós-doutoranda conosco, né, que está conduzindo esses webinários conosco. Então, obrigada aí, Clarissa, pelas suas sempre ideias e contatos quentes que você traz aqui para a gente. Então, agradeço aí a Natasha, que vai estar hoje nos falando e nos apresentando esse tema tão importante, né? Gestão de custos e também aí integrado com o BIM, dois temas que, com certeza, até a academia ainda precisa aprender mais, né? Então, a gente tem acompanhado que esses temas são muito importantes para quem está na academia, ainda mais para quem está na prática aí. Então, acredito, Natasha, que vai ser muito legal a gente contar com você e com a participação de todos que estão aqui presentes. Agradeço a EASC, nossa parceira, né, nossa associação aqui de São Carlos, que divulga o evento para os profissionais aqui da nossa cidade. Agradeço a todos os outros que colaboraram na divulgação. Agradeço a vocês que estão aqui presentes conosco, participando. Vou nomear só o Bruno, que está aqui conosco, que foi nosso primeiro palestrante, né? Em nome dele, eu agradeço a todos vocês. Então, desejo um bom evento e vamos lá. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Sheila. Bom, eu também gostaria de te agradecer por ter comprado a ideia da gente fazer essa série de webinars. E, bom, hoje o nosso tema vai ser sobre gestão de custo, utilizando o BIM e a filosofia Lean. E a gente vai ver isso na prática. Então, eu convidei a Natasha Sauer. A Natasha, ela tem uma boa experiência, ela tem uma boa bagagem para compartilhar aqui com a gente. Ela é engenheira civil, formada pela PUC lá do Rio Grande do Sul. Ela fez pós-graduação em gestão de projetos pela FGV e ela também fez um mestrado lá no NORI, na Federal do Rio Grande do Sul, em gestão da construção. E lá, durante o mestrado dela, ela trabalhou bastante para desenvolver um modelo integrado de gestão de custo e tempo, utilizando o BIM e o Lean, né? Então, eu acho que ela tem muito que compartilhar aqui com a gente. Atualmente ela também é professora, tá, de pós-graduação de BIM lá no IPOG e na PUC também, do Rio Grande do Sul. E atualmente ela está trabalhando na Encorp Engenharia e Construções. Ela foi responsável pela implementação de BIM lá e ela é gestora do setor de planejamento e orçamento e BIM, tá? Então, gente, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu vou colar aqui no chat o acesso para o Slido. Lá eu já coloquei uma pergunta para a gente conhecer vocês melhor, assim, se vocês já trabalham com BIM para gestão de custo. E façam suas perguntas, votem nas perguntas que vocês acham interessante, que sejam semelhantes às dúvidas de vocês, porque aí no final ela vai fazer a apresentação dela, no final a gente vai abrir para as perguntas e respostas, tá? Então, Natasha, muito obrigada por ter aceitado esse convite e fica à vontade para dar seu show aí. Eu que agradeço, Clarissa e Sheila, pelo convite. Eu adoro falar sobre esse assunto. Desde que começou a pandemia, eu tenho feito bastante palestras e para trazer esse assunto, né, à tona, porque gestão de custos, às vezes os pesquisadores esquecem um pouco desse assunto, mas eu penso que não é pela falta de relevância e importância dele, mas sim pela falta, talvez, de oportunidade de desenvolver realmente um trabalho prático em empresas. Porque, normalmente, gestão de custos acaba sendo uma informação extremamente confidencial. Se a gente vai falar de custos, a gente está falando de lucratividade também. E aí acaba sendo algo muito de vantagem competitiva de cada empresa. E abrir, assim, as informações, às vezes, para pesquisadores externos,
não acaba sendo algo que as empresas querem. Então, eu tive a oportunidade de conseguir desenvolver esse meu trabalho de mestrado na prática, realmente, porque eu faço parte da empresa, né, da Encorp, e aí, pelo fato de fazer parte do time, estar fazendo mestrado, eu tive a oportunidade de ter acesso a esses dados confidenciais e conseguir desenvolver, então, esse modelo, né, para integrar tempo e custo com o apoio do BIM, para contribuir um pouco com o nosso setor, né, com o conhecimento do nosso setor, avançar. E aí pude contribuir, e aí é hoje isso que eu vou trazer para vocês. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Se sintam bem à vontade para fazer perguntas, para tentar entender um pouco melhor. Se por acaso alguma coisa eu ter falado rápido demais, por favor, me perguntem, me interrompem, que eu faço questão de explicar tudo certinho para não surgir nenhuma dúvida. Então, vamos começar? Vou compartilhar minha apresentação. Certinho? Dá para ver? Dá para ver, sim. Sim. Mas tá Tá o logo. Tá o logo do evento. Mas não é o apoio, né? Não é o slide de apoio, né? É o próprio slide. Isso. Então, tá bom. Então, tá certinho. Então, a Clarissa já me apresentou, né? Já falou um pouquinho sobre mim. Então, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência antes da Encorp, que, na minha opinião, foi extremamente importante para o desenvolvimento deste trabalho. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos setores da construção civil. Comecei lá trabalhando com pontes e viadutos, depois fui para a área industrial, depois eu fiz uma área comercial, que é um shopping, e atualmente eu estou na área residencial. Então, eu pude conhecer um pouquinho de cada setor da construção e entender quais são as principais vantagens e desvantagens que existem, né, no nosso setor, e entender as principais oportunidades de melhoria que a gente pode fazer na área de gestão de custos. Então, quando eu comecei a pesquisar qual seria a minha pesquisa de mestrado, entender um pouco mais um problema real, né, e um problema, uma lacuna de conhecimento que existe na academia, eu pude perceber, pensando, né, principalmente na minha experiência profissional, que gestão de custos e prazo acaba sendo algo totalmente independente. A gente tem setores independentes nas empresas. E isso foi o principal impulsionador que me fez a entender, né, a tentar entender por que isso acontece. Então, atualmente, eu trabalho na Encorp Morana, né? A Encorp já é uma construtora que tem 28 anos de atuação no mercado, e a Morana é a nossa incorporadora, que está há 10 anos, né, no segmento de habitação de interesse social, e nós temos mais ou menos 11 obras executadas. Então, a Encorp começou a construir obras de interesse social desde 10 anos atrás, 2010. E desde então, ela se juntou à Morana, que é a nossa incorporadora, e a gente tem aí um portfólio de 11 obras. A implementação de BIM na Encorp iniciou lá em 2017, que foi o início do meu mestrado também, então a gente iniciou juntos. E aí nós temos hoje um portfólio de mais ou menos 3 obras, que estão todas utilizando o BIM. O Passeio Citar, que é uma obra que iniciou em 2018, está chegando ao final, então, quando essa obra acabar, nós vamos realmente conseguir verificar e colher os benefícios, né, que realmente a implementação de BIM trouxe para a empresa, pensando na gestão de custos e na gestão de prazo. O Solar da Estância está em execução, e o Santa Isabel, como é uma obra composta de fase, que é uma obra, a gente consegue perceber pela imagem, que é uma obra composta de várias torres, tem a fase 1 e a fase 2, que a gente não trabalhou com BIM, e a fase 3, que começou, a gente conseguiu implementar BIM para gestão de custos e gestão de prazo, e também está prestes a terminar. Então, essas 2 obras eu vou conseguir analisar, após a obra terminar, quais foram os principais benefícios, né, digamos, no final. Claro que ao longo do percurso a gente já conseguiu verificar vários, mas quando a obra terminar, a gente vai realmente conseguir fazer aquela análise final. Então, como eu falei para vocês, tudo que eu vou trazer aqui faz parte dos resultados da minha pesquisa de mestrado, que foi orientada pelo professor Carlos Torres Formoso, e eu implementei, então, na Encorp Morana, que é a construtora que eu trabalho. Então, vale lembrar que é um trabalho teórico, mas com muita prática. Então, ele às vezes acaba perdendo
um pouco de teoria, porque ele foi realmente prático. Então, tudo que vai estar mais voltado para a prática aqui do que para a teoria. Então, pensando assim, o que foi a minha principal motivação inicial, né? Eu já introduzi um pouquinho para vocês quando eu apresentei ali as minhas experiências passadas. Então, acho que a minha principal motivação é essa carinha de triste aqui, carinha de braba. Porque realmente não entendia por que, na prática, as coisas são tão desconexas. Por que fazer gestão de custos é tão desconexo da gestão de prazo? Então, essa foi a minha principal motivação, né? Além da minha experiência profissional que eu já citei para vocês. Uma terceira motivação foi tentar verificar por que os processos, né, em geral, nas construtoras, de uma forma bem geral, né, não estou sendo, né, generalizando tudo, mas considerando na média, os processos são bagunçados, a gente não tem muita padronização, cada obra que inicia, às vezes inicia de um jeito, então eu tinha um pouco de indignação nisso, e foi uma das coisas que me motivou a entender como os processos têm que ser para a gente conseguir padronizá-los. Outra coisa que me motivou foi o fato da Encorp ser uma construtora de Minha Casa Minha Vida, então ter uma certa repetitividade de produto, o que beneficia muito o uso do BIM, né? A gente acaba tendo um pouco de maior facilidade, porque os apartamentos são repetitivos e tudo mais. Uma quinta motivação foi o fato de ser um assunto relevante na literatura, né? Que poucas pessoas vêm estudando sobre isso. Lá no Nori, a última pessoa que estudou custos foi a Kearney, que foi em 2005. Então, aí ficou 15 anos sem nem ter um trabalho de mestrado e doutorado, né? Pensando em gestão de custos. Então, eu vi uma grande importância, né? Para contribuir com a academia. E também toda a questão do mestrado que está por trás, né? Então, foram esses os 6 fatores que eu posso dizer que me motivou inicialmente a fazer essa pesquisa. Se a gente for pensar, o que é gerenciar custos, né? Então, gerenciar custos é definir o custo do projeto, né? Calcular e definir quanto um projeto vai custar. E realmente garantir, ao longo de todo o ciclo de vida de uma edificação, que esse projeto, então, seja entregue dentro desse orçamento aprovado. E as principais ferramentas que normalmente se utilizam para isso é o orçamento e o fluxo de caixa. Então, eu trouxe aqui uma visão bem tradicional, né, do que seria a gestão de custos. E que a gente, hoje, se a gente for parar para pensar em relação à nossa gestão tradicional, gestão de custos é dar preço. E, normalmente, aquele orçamento que a gente dá preço não é um orçamento que serve para controlar. Então, é sobre isso que é um dos assuntos que eu vou trazer aqui para vocês. Como que eu, né, na minha dissertação de mestrado e como eu apliquei na Encorp, como eu acho que deve ser um orçamento que sirva para a gente conseguir definir o custo do projeto, mas principalmente conseguir controlar este custo durante a execução. E aí a gente vai se perguntar por que a gestão de custos tradicional ela é ineficiente. Né? Por quê? Então, principalmente porque quando a gente orça uma obra, a gente orça os custos isolados. A gente não orça pensando no processo, a gente orça pensando na entrega. Então, eu vou orçar essa obra pensando em pequenas entregas, que é a visão tradicional de processo de produção. E a gente acaba focando somente nas atividades de conversão. A gente acaba esquecendo todas aquelas atividades de fluxo, né, definidas por Koskela. Então, a gente acaba calculando somente atividades de conversão. Além do mais, a gente fica extremamente fixos com coeficientes históricos fornecidos pela literatura, como o SINAP, como o Syncro e como outros bancos de dados de custos, sendo que normalmente os coeficientes históricos não retratam a realidade, então a gente acaba às vezes dando um custo que não vai ser de acordo com a realidade da obra e da construtora. Outra coisa que acontece muito é que os custos, eles ficam escondidos, né, porque a gente tem os nossos custos escondidos em composições de custos, e aí eles ficam lá, composição dentro de composição, insumos e tudo mais, e normalmente esses custos e esse histórico de produção, eles acabam não sendo atualizados ao longo do ano. Então, a gente acaba orçando obra e controlando obra com coeficientes históricos que raramente são atualizados. Então, trazendo um pouquinho aqui, quando eu falei que a gente orça as obras pensando em entregas e somente nas atividades de conversão, é aquilo que o nosso famoso Koskela define como sendo um processo tradicional
tradicional de produção. Então, ele diz que a visão tradicional, pensando só em uma conversão, um processamento é composto de vários subprocessos, né? Entrada de matéria-prima, que é processado em vários subprocessos, né? E no final temos os produtos. E aí, a partir dessa filosofia, desse pensamento, a gente acaba orçando as nossas obras, pensando que são vários subprocessos que vêm um depois do outro, e no final a gente vai ter um produto. Só que, no entanto, quando a gente começou a trazer a filosofia Lean para a construção, a gente começou a perceber que a ideia de Lean é que a gente conseguir enxergar essas atividades de fluxo e conseguir reduzir ao máximo possível os desperdícios. E os desperdícios, então, são todas essas atividades de fluxo que não agregam valor ao nosso produto. E aí vem aquela questão do just time, que é aumentar a produtividade e eliminar os desperdícios. Quando a gente elimina os desperdícios, meio que intrinsecamente a gente está reduzindo os custos, né? Porque a gente está utilizando os nossos recursos somente no momento necessário, quando eles são solicitados. Então, a gestão da construção, ela investe muito esforço na gestão da produção, né? Do controle de gestão da produção, que é o famoso PCP. Só que, por quê? Porque se entende que melhorando o PCP, a gente vai economizar, né? Porque a gente vai estar reduzindo os nossos desperdícios. Só que para a gente conseguir verificar realmente essa conexão entre PCP e custos, a gente tem que conseguir mensurar isso. Então, foi um dos objetivos também da minha pesquisa, foi entender uma forma da gente integrar essas duas dimensões, né, da gestão da produção, para que a gente consiga verificar se realmente nossa gestão da produção está sendo eficaz e está gerando uma economia, está reduzindo os desperdícios, né, ou evitando que a gente gaste mais. Então, um dos objetivos principais, então, foi fazer essa integração entre as duas dimensões. E aí o Koskela, né, na sua, que a gente tem como referência, né, na filosofia Lean, que ele diz, então, que o tempo ele é considerado um recurso e que ele pode ser consumido de duas formas, que são atividades de conversão que vêm da filosofia tradicional de produção e as atividades de fluxo, que são aquelas atividades que não agregam valor ao produto. Então, segundo Koskela, quanto mais a gente eliminar essas atividades de fluxo, nós estaremos eliminando os nossos desperdícios e, de uma forma meio que consequência, nós estaremos reduzindo também o nosso custo, né, de produção, aumentando assim também a lucratividade da empresa. Como eu falei, hoje, né, a gestão da construção pensa muito, né, no planejamento e controle da produção. Então, normalmente, quando a gente estuda a gestão da produção, a gente se preocupa em responder o que, né, o que deve ser feito, que seriam as atividades, onde deve ser feito, né, que seria o local, como as atividades devem ser feitas, que seria o método, quem que deve executar essa tarefa, que seriam as pessoas, e quando, né, que daí seria representado aí pela sequência e tempo, normalmente representado por uma linha de balanço ou um cronograma. Só que daí a gente responde essas perguntas, mas normalmente a gente esquece de uma sexta pergunta que é extremamente importante, que é quanto vai custar tudo isso. Então, hoje, né, as pesquisas estão focadas realmente em responder da pergunta 1 ao 5, e a gente acaba esquecendo, né, quanto é importante responder a sexta pergunta também. Então, para eu conseguir chegar nessa resposta aqui de quanto vai custar e conseguir integrar essa resposta com as 5 anteriores, eu comecei a entender como que eu deveria elaborar, então, o meu orçamento, né, que é uma das ferramentas principais para a gente fazer essa gestão de custos ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que eu percebi é que eu deveria entender, né, principalmente como que acontecem os custos e dividir esses custos em grupos. Então, eu acabei dividindo, lá no Incorp, a gente trabalha com 12 grupos de custos. O que seriam esses 12 grupos? Então, eu acabo dividindo, normalmente as nossas obras, elas são de habitação de interesse social, e elas são compostas de torres, como a gente consegue ver nessa imagem, de equipamentos comunitários, que a gente chama de clubinho, que é o salão de festa, o fitness, o quiosque, a piscina, a infraestrutura, que é toda a questão de vagas, as instalações enterradas para chegar nas torres, e em algumas obras a gente tem prédio-garagem, que é quando
a gente precisa criar um prédio para suportar todas as vagas necessárias. Então, eu criei esses grupos pensando nos projetos. Como eu falei, a Encorp trabalha sempre com o mesmo tipo de obra, então isso aqui virou um padrão da empresa, porque as obras são sempre assim. Sempre tem a habitação, sempre tem os equipamentos comunitários e sempre tem a infraestrutura. Em algumas obras tem prédio de garagem, outras não. Então, eu dividi esses grupos pensando que esses primeiros 4 aqui, são os custos que eu consigo extrair dos meus modelos BIM. Então, são os custos que são proporcionais às quantidades produzidas. Aí, eu comecei a criticar a gestão tradicional e eu comecei a perceber que eu não poderia deixar em composições de custo, custos que são proporcionais ao tempo. Então, eu comecei a perceber que eu deveria simplesmente extrair esses custos que têm a unidade de tempo das composições de custo e criar um grupo de custos só para esses tipos de custos. Então, eu fui lá e criei a equipe gerencial da obra, que são todas as pessoas que trabalham na obra para fazer a gestão. Então, elas não estão alocadas num único serviço. Então, é o engenheiro da obra, é o mestre, é o inspetor da qualidade, é o operador de cremalheira. Então, todas essas pessoas que estão lá para fazer a gestão da obra ou para, que nem o operador de cremalheira para servir todas as atividades da obra, eles fazem parte desse grupo de custos equipe gerencial da obra. Da mesma forma, os custos referentes a canteiro e consumos, eles ficam nesse grupo, porque é um custo que não agrega valor ao meu produto e eu preciso entender ele. Então, eu tirei ele lá dos custos que normalmente eram feitos tudo junto numa única planilhona e trouxe ele para a superfície e detalhei ele, tirando as atividades que dependem do tempo, das atividades que são referentes à mobilização do canteiro. Da mesma forma, máquinas e equipamentos. Eu criei um grupo de custos somente referente a máquinas e equipamentos. Então, dentro das minhas composições de custo, de habitação, equipamentos comunitários, infraestrutura e prédio garagem, eu tenho somente materiais e somente mão de obra terceirizada, porque esses 2 itens de custos são proporcionais às quantidades, eles não são proporcionais ao tempo. Então, tudo que é proporcional ao tempo, eu tirei desses grupos e classifiquei eles em outros grupos e o quantitativo disso eu retirei do meu plano de longo prazo, que é a minha linha de balanço. Da mesma forma, aqueles custos que não fazem parte da gestão da obra, que o engenheiro não tem responsabilidade sobre eles, que seria normalmente as despesas indiretas, os projetos e o terreno, também fazem parte de um outro grupo de custos para facilitar a gestão deles durante a execução. Então, toda vez que eu criei um grupo de custos e criei uma planilha, eu criei um item de custos, foi pensando como eu iria fazer esse controle durante a execução. Porque meu objetivo, além de definir o custo da obra, era também conseguir controlar esse custo durante a execução e aprender com esses custos para tomar uma ação de correção. Então, acho que isso é muito filosofia Lean, né? Vem da filosofia do Less Planner. Então, eu trouxe isso também para a gestão de custos. Tornar as coisas controláveis e aprender sempre que há um novo ciclo de controle. Então, eu trouxe isso para a parte de custos para entender um pouco mais. Outra ação que eu tive foi dividir os custos, então, em categorias de custos. Na filosofia tradicional, né, na gestão tradicional de custos, a gente normalmente divide os custos em custos fixos e variáveis. Eu não usei essa classificação tradicional e eu acabei criando uma classificação para eu conseguir interpretar melhor esses custos durante a execução da obra. Então, por isso, eu criei custos fixos de mobilização e desmobilização, que normalmente são custos que acontecem no início e no final da obra. Custos que são variáveis em relação às quantidades produzidas, que esses custos eu vou conseguir retirar, então, dos modelos BIM. Custos variáveis em relação à duração total da obra. Então, é aquele custo que vai começar com a obra e vai terminar quando a obra terminar também, que seria um exemplo, o engenheiro da obra. Então, eu consegui entender qual que é o meu custo, né, da obra como um todo. Tipo, se a obra atrasar, né, 1, 2 meses, ou se eu conseguir reduzir o prazo da minha obra,
eu vou conseguir reduzir aquele custo que depende da duração total da obra. Então, com isso, eu comecei a interpretar os meus custos e também, quando a gente começa a entender os custos, a gente consegue agir de forma estratégica, né, para para conseguir reduzi-los e aumentar também a lucratividade da empresa. Da mesma forma, eu comecei a entender quais são os custos variáveis em relação à duração das atividades. Ou seja, são aqueles custos que variam com a duração daquela atividade, ou seja, variam com o tempo de duração. Então, eu consegui, se aquela atividade reduzir, eu vou conseguir reduzir o equipamento se eu estiver utilizando um único equipamento. Claro, se eu começar a utilizar 2 equipamentos, eu estarei gastando mais. Mas eu comecei a conseguir interpretar e principalmente entender esses custos para conseguir tomar ação para que a gestão de custos seja um apoio para a gestão da construção, para que a gente consiga tomar ações em conjunto. Então, essa classificação de custos serviu para isso. De uma mesma forma, né, como a gente está orçando a obra de uma forma geral, existem os custos variáveis em relação ao faturamento. Não é de responsabilidade do engenheiro da obra, do gestor da obra, mas esses custos existem, eles estão no orçamento, então eles têm que estar dentro dessa classificação. Isso quer dizer, quando a obra estiver vendendo mais ou menos, esse custo é bem variável, esses custos também, que são variáveis em relação ao faturamento, também estarão variando. Em uma outra categoria de custo, eu classifiquei os custos, então, em custos diretos, que são aqueles custos de mão de obra, material e equipamentos, ou seja, é aqueles custos que eu não preciso ratear. Um exemplo, eu estou fazendo o lançamento de uma viga pré-moldada. Então, a mão de obra dessa viga, a mão de obra, o concreto, o aço, a forma dessa viga e o equipamento dessa viga, eles vão ser custos diretos. E aí eu vou ter os meus custos indiretos, que é o engenheiro que vai estar observando, o imposto que eu vou estar pagando por trás. Então, eu fiz essa classificação de diretos e indireto, ela é da gestão tradicional de custos, então eu também utilizei para entender quanto percentual eu tenho de custo direto e quanto percentual eu tenho de custo indireto. Pensando no planejamento e controle da produção, pensando como eu iria distribuir, né, fazer o planejamento da minha obra, eu utilizei a técnica de planejamento baseado em localização, que ela é uma ferramenta Lean, que é a famosa linha de balanço, onde, né, a gente consegue, através de um gráfico visual, onde na vertical a gente tem as nossas localizações, na horizontal a gente tem nosso tempo, a gente consegue de uma forma, através de linhas, né, pode ser linhas ou caixinhas, desenhar o ritmo das nossas atividades no tempo. E o que isso faz? Como mostra esse videozinho? Isso faz com que as equipes, elas fluem de local por local, não haja interrupção das equipes e que a gente consiga, então, terminar as tarefas com terminalidade e principalmente com qualidade. Então, é uma ferramenta Lean, né, que utiliza a obra dividida em localizações e distribui, então, todas as tarefas em função dessa localização. Então, eu utilizei essa ferramenta para fazer o planejamento da obra, né? Para a gente conseguir distribuir as atividades no tempo. E essa técnica, ela utiliza um conceito de estrutura hierárquica de localização. O que é isso? É dividir a nossa obra em lotes, né? Então, aqui um exemplo, considerando essa imagem que eu trouxe para vocês, é o empreendimento, né? Então, o empreendimento estaria no nível alto, compostos por 3 torres. Então, aqui seriam 3 torres. Aqui seriam 4, mas no caso são 3 torres. E aí eu vou pegar essa torre e dividir em pavimentos e depois dividir em apartamentos, por exemplo. O que isso significa? É uma estrutura hierárquica. Então, essa informação que está aqui pertence ao primeiro pavimento, que pertence à torre A. Então, as informações no nível de empreendimento vai ser a soma de todas as informações. No segundo nível, já começa a distribuir essa informação do nível inicial, e aí vai distribuindo cada vez mais. E aí, quando a gente fala de distribuir informações, nós estamos distribuindo informações de diversos tipos. Então, a gente está distribuindo informações de prazo, de custo, de qualidade, assim por diante. Para eu conseguir fazer a integração entre o meu PCP e o meu orçamento, eu precisei principalmente
entender, então eu fui a campo e comecei a entender como que os pacotes de trabalhos poderiam ser agrupados, né, e entender o que é cada atividade que pertencia àquele pacote de trabalho. Então, por exemplo, eu trouxe a alvenaria estrutural. As nossas obras são Minha Casa Minha Vida, então hoje a gente constrói com o sistema construtivo alvenaria estrutural. Então, uma das tarefas era a marcação de alvenaria, todo aquele conjuntinho. Aí, se a gente for ver, tem hidráulica, elétrica, tem vários custos misturados nesse pacote de trabalho. E normalmente, quando a gente faz o orçamento, a gente não orça assim, a gente orça em diversas EAP. E aí eu comecei a entender o meu orçamento e abrir em atividades para que eu conseguisse fazer essa integração de forma direta. Então, eu teria que ter um custo para cada atividade dessas no meu orçamento. Então, eu fui lá e abri o meu orçamento para que eu conseguisse integrar as informações do meu orçamento com as minhas informações de planejamento. Então, como eu falei para vocês, né, eu dividi a minha obra em localizações, em torres, em lado A, lado B, e depois em pavimentos. E aí, com isso, cada localização dessas, como eu comentei com vocês, era composta de diversas informações. Então, por exemplo, esse andar aqui, de alvenaria estrutural, ele tinha informação de produtividade, qual que era a produtividade para fazer essa alvenaria, data e prazo, então quando essa alvenaria tinha que ser feita, em quantos dias, os recursos, né, e quantidade desses recursos, quais são os recursos que eu vou precisar aqui, argamassa, bloco, grout, treliça, aço, assim por diante, e os custos, quanto essa alvenaria nesse pavimento ia custar. Como a gente sabe, para a gente definir custo em um local é fazer a quantidade versus um preço unitário. A alvenaria neste andar é o mesmo preço, mesmo custo da alvenaria no andar anterior. Então, no momento que eu tenho o meu quantitativo por local, o meu preço unitário sempre vai ser o mesmo. Então, eu consigo multiplicar esse quantitativo por esse preço unitário e aí eu consigo começar a distribuir por pacote de trabalho, por localização, quanto que vai custar. E como eu utilizo a minha linha de balanço, e eu sei exatamente quando essa alvenaria tem que acontecer, eu começo a distribuir esse meu custo no tempo. Só que se a gente for parar para pensar, se a gente tiver que fazer isso de forma manual, a gente teria que colocar muita energia e iria demandar muito tempo. Então, mesmo sendo obra Minha Casa Minha Vida, onde um pavimento é igual ao outro, iria dar muito trabalho, imagina em um outro tipo de obra. Então, é nesse momento que o BIM entra em ação. Então, o BIM vai entrar em ação, né? Então, a gente tem o BIM aqui definido como sendo um conjunto interativo de políticas, processos e tecnologias que geram uma metodologia para gerenciar informações essenciais do projeto de empreendimento por meio de um formato digital. Então, aquele famoso conceito de SUCAR, né? Mas, principalmente, BIM é as informações. E quando a gente fala de BIM para gestão de custos, a gente está falando, então, de maior rapidez de extração de informações, maior precisão e, principalmente, maior transparência. Então, eu utilizei o BIM como forma para automatizar esse processo anterior que eu mostrei para vocês. Então, todas as informações por localização, eu extraí do meu modelo BIM. Então, todo esse trabalho que eu teria que fazer de forma manual, eu consegui extrair dos modelos 3D. Então, vamos entender como que eu fiz isso. Então, indo para o conceito que para a gente ter BIM, a gente tem que ter a tecnologia, eu trouxe aqui para vocês quais que são os softwares que a gente utiliza hoje na Encorp. E o software que a gente utiliza para fazer essa integração de tempo e custo é o Vico, né, na etapa de pré-construção. E depois os dados de custos reais são extraídos do Cienge, que é o nosso RP, né, que é o nosso software de gestão financeira. Outra coisa muito importante, né, são as pessoas. Então, a gente só consegue implementar BIM com uma equipe extremamente engajada, colaborativa, que esteja disposta à mudança. Então, a gente está aí há 3 anos implementando o BIM na Encorp e só teve sucesso justamente porque as pessoas se comprometeram a fazer isso. E outro, e que é o mais importante, é definir os processos e padronizar. Então, hoje lá na Encorp, a gente já tem tudo definido, como que são os processos, desde a concepção inicial do produto até o término da obra, né, até a etapa de construção. E esses processos, né,
foi a Thaís, que é a menina que trabalha comigo, defendeu agora, segunda-feira, o TCC dela, que abordou todo esse processo de coordenação e controle, né, e compatibilização dos projetos. E minha dissertação de mestrado, então, trabalhou nesses processos de pré-construção e execução da obra. Então, hoje aqui para vocês, como a gente está falando de gestão de custos, eu vou estar trazendo um pouquinho desses processos que foram definidos, né, de como integrar o tempo e o custo a partir do apoio de BIM. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ter os nossos modelos BIM, né, os modelos BIM 3D autorais. Hoje na Incorp a gente trabalha com as 4 disciplinas principais, que são os arquitetônicos, estrutural, hidrossanitário e elétrico. Ao a gente reunir todos os nossos modelos, a gente tem o nosso modelo federado. Então, é o modelo federado que vai lá para o software Vico para a gente começar a extrair os nossos quantitativos. É importante que antes de a gente começar a definir processos, a definir como vai ser o planejamento e o orçamento da obra, é importante que a gente faça reuniões com a equipe de produção. Não adianta a equipe de engenharia da construtora fazer as definições de planejamento e orçamento sozinhas, porque não é essa equipe que vai executar a obra. Então, a equipe que vai executar a obra tem que estar presente, tem que estar ali definindo as coisas. E aí, essa reunião a gente chama, então, de projetos sistemas de produção, que é uma reunião que antecede tudo isso para ter definições iniciais, que seria definir o sequenciamento, quais serão os lotes de produção, os ritmos, a capacidade, os equipamentos, o layout do canteiro. Então, essa reunião é de extrema importância e a equipe da obra precisa participar disso. Para a gente extrair os quantitativos, aqueles custos variáveis, as quantidades, então os modelos são levados para o Vico, né, que é o software que eu comentei que a gente utiliza. E aí, o Vico, ele é um software que trabalha por parâmetros. Então, ele concatena os parâmetros do Revit, ou Revit, ou qualquer outro software. Eu acabo falando do Revit porque é o software que a gente trabalha para fazer os modelos 3D. Então, eu vou ter lá diversos parâmetros quando eu modelei o meu projeto, para a gente conseguir extrair os quantitativos. Então, hoje a Incorp tem um template onde a gente sabe como que os projetos têm que ser modelados para extrair quantitativos. E aí a gente leva isso para o Vico e o Vico concatena esses parâmetros e aí ele vai agrupando as informações como eu mostrei aqui. Então, eu consigo extrair os quantitativos de alvenaria, gesso liso, reboco, cerâmica, entre outros. E aí o Vico, ele tem um algoritmo próprio para extrair esses quantitativos. Então, eu não preciso criar muitas fórmulas dentro dele. Então, eu consigo saber a área de superfície da minha laje, a área de contorno, o volume, o número de lajes. Então, ele traz essa lista de quantitativos por objeto BIM, né, que ele agrupou em função desses parâmetros, e nos dá essas informações, então, para a gente extrair, para a gente elaborar o nosso orçamento. O orçamento, ele é elaborado dentro do Vico também. Então, eu tenho minha planilha orçamentária vinculada ao meu modelo 3D, que ao eu vincular, ele me dá o quantitativo. Então, eu elaboro todo o meu orçamento daquele grupo de custos variável em relação às quantidades dentro do Vico. Então, é aquele grupo de custos habitação, equipamentos comunitários, infraestrutura, prédio e garagem. Então, dos 12 grupos de custos que eu criei, eu consigo extrair do meu modelo 3D esses 4. Da mesma forma, como o Vico ele é um software que trabalha com o planejamento baseado em localização, eu consigo fazer essa divisão de localizações dentro do Vico. Então, aquele exemplo que eu trouxe para vocês lá, né, de como eu dividi a obra, eu fiz isso dentro do Vico. O que isso proporcionou? Isso proporcionou que todos os quantitativos, eles também são distribuídos em localizações. E aí, eu estou planejando a minha obra em localizações, e aí essas localizações vão ser compostas de informações de custo e informações de prazo. E isso promove a integração das coisas. Então, é exatamente isso que eu faço. Eu vou ter lá o meu orçamento, eu vou ter todas as minhas tarefas do meu planejamento e eu vou fazer essa integração entre as informações. Só que, claro, para fazer essa integração, a gente volta para aquele slide anterior, onde eu mostrei como eu deveria entender, como eu entendi como deveria ser o meu orçamento para poder fazer essa integração. Então, não é qualquer orçamento. Então, a gente tem que entender como orçar essa obra para promover essa integração. E como que eu fiz para entender? Eu fui a campo, montei os pacotes de trabalho, vi quais eram as subatividades de cada pacote e abri o meu orçamento em função disso.
O resultado dessa integração, então, é que a gente tem a nossa linha de balanço. Então, sim, o Vico elabora essa linha de balanço. A gente não precisa mais usar o Excel. O Vico ele é um software que trabalha com a técnica da linha de balanço e também trabalha com a técnica de Gantt. Então, existem engenheiros que gostam da técnica de Gantt, tem outros que não. Então, a gente acaba tendo as duas opções. E como resultado, né, dessa integração, a gente tem uma simulação 4D. Ou seja, eu não preciso fazer uma simulação à parte. Eu consigo, o resultado da minha integração de tempo e custo gera uma simulação 4D. Essa integração de tempo e custo, o que acontece? Cada atividade minha vai ter um custo. Então, se a gente for perceber aqui, for analisar, a montagem da laje dividiu em várias localizações. E aí eu vou ter também o preço por localização. Tendo o preço por localização e a data, eu distribuo esse meu preço no tempo. Então, eu acabo tendo aqui a minha curva S, né? E aqui está em percentual, por motivo de confidencialidade, mas eu consigo acumular esse dinheiro no tempo e também ter esse dinheiro mensalmente para saber como seria meu fluxo de caixa. Lembram que eu falei que eu tinha que entender os custos que são proporcionais ao tempo? Então, depois de fazer isso, depois de orçar os custos que dependem das quantidades e ter o meu planejamento pronto, eu vou lá e começo a entender esses custos que são variáveis ao tempo, que são os equipamentos, que são as pessoas, que são os consumos, entre outros. Algumas vezes eu posso ver que o meu planejamento está gastando muito desses custos que são variáveis ao tempo e eu ter que voltar para o meu planejamento e ajustar. Então, realmente o principal objetivo, é entender quanto esses custos de tempo estão encarecendo ou, né, que eu tenha que voltar e reorganizar o meu planejamento e controle da produção para que a gente consiga gastar menos esses custos. Da mesma forma, então, quando a gente faz a integração de tempo e custo, a gente surge uma simulação 5D. Então, a simulação 5D, além de saber os quantitativos, além de saber o que, ela nos responde quanto, né, financeiramente, onde, que seria o local, e quando, que seria no tempo, esses custos vão acontecer. Então, a gente vai um pouquinho além, né, muito além de extrair apenas os quantitativos. A gente distribui tudo isso no tempo e isso nos ajuda, então, a tomar decisão, né, durante a execução da obra. E, normalmente, tudo que eu falei até agora acontece antes de iniciar a obra. Então, a gente tem toda uma rotina de pré-construção, que a gente chama, que gera, então, o nosso orçamento, o nosso planejamento, a nossa curva S, a nossa integração tempo e custo, que é um relatório que eu já vou mostrar para vocês, e os indicadores, né, que a gente tem que ter mês a mês, que acaba sendo a meta da obra. E aí a obra começou, a gente começa a ter um controle sistemático de produção baseado no Planner Systems, que foi, né, o assunto do último webinar, que o Marcos falou, né? Nossa, nem tem como, ele simplesmente explicou perfeitamente. Então, quem tem alguma dúvida sobre isso, eu aconselho, né, assistir o webinar passado, que vai esclarecer todas as dúvidas. Então, começa, então, o controle sistemático da produção, que é dividido em mensal e semanal. Então, semanalmente, a gente faz nossa reunião de curto prazo, gera o indicador de PPC, e aí, mensalmente, a gente faz nossa reunião de custo e a nossa reunião de prazo. E aí, essa reunião a gente tenta fazer de forma bem integrada, tomando as decisões de prazo e custo em função dos dois resultados. E aí, sempre analisando também as nossas restrições, né? Eliminando as restrições num plano de médio prazo, para que a gente leve para o curto prazo somente as atividades que podem ser executadas. E aí, aqui eu trouxe algumas imagens, né, que a gente usa durante a construção da obra. Então, aqui eu tenho a simulação 4D, onde a gente coloca o planejado e o executado. Aqui, visualmente, a gente consegue perceber que a obra se encontra atrasada. Então, as vigas de fundação ainda não estão prontas, o contrapiso ainda não está pronto, lá em cima, ó, deveria ter sido feito mais coisas. Então, de uma forma visual, o engenheiro e o dono da empresa conseguem automaticamente entender quais são as coisas que estão atrasadas. A gente utiliza a curva S, é um conceito tradicional, né, de gestão de custos, mas ela
sendo analisada em conjunto com outros indicadores, ela tem uma função bem interessante, que é gerar um indicador único para a obra, né, de planejamento, e para a gente conseguir interpretar, né, indicadores precisam ser interpretados sempre. Não adianta simplesmente jogar um indicador e achar que aquele indicador vai dar todas as respostas. Então, a gente vai interpretar esse indicador em função de outros gráficos. Então, aqui, por exemplo, tem esse gráfico que a gente chama de escadinha, que é um controle visual de atividades, onde a gente consegue entender esse gráfico faz em relação a esse controle visual. Então, automaticamente, a gente consegue entender que, apesar da obra estar com um indicador de prazo bom de 102%, a torre 1 apresenta muitos pacotes de trabalho atrasados, e isso pode ser uma preocupação. E aí a gente consegue perceber também que a obra só está com indicador positivo, porque na torre 3 tem muitos lotes de produção que foram adiantados, então acabou compensando o atraso. A gente sempre tem que estar analisando em conjunto com outros indicadores. E aí aqui eu trago para vocês um exemplo, né, de como a gente é o nosso relatório de integração das informações de planejamento e custos. Então, seria as nossas tarefas, né, de longo prazo, que estão lá na nossa linha de balanço, e abaixo de cada tarefa está o nosso orçamento. Então, a gente consegue enxergar quais são os custos que vão acontecer quando aquela tarefa acontecer. Então, por exemplo, impermeabilização das vigas, ela está aqui. É um custo, se a gente for olhar no orçamento tradicional, ele fica lá na EAP de impermeabilização. A gente nunca vai conseguir interpretar muito bem quando as vigas de fundação iniciarem. Então, a gente não orça as obras pensando na execução. Então, com esse relatório, eu acabo integrando as informações e inserindo as informações de custo abaixo dos processos de produção. E aí, para concluir, a partir daquela divisão de grupos de custos, eu percebi, então, que o BIM, ele é o primeiro passo do processo. Ele não vai solucionar todos os problemas de uma estimativa de BIM, de uma estimativa de custos. Então, eu consegui perceber, através da minha pesquisa, que eu consegui extrair 55% dos custos dos meus modelos BIM, sendo que a mão de obra que a Incorp trabalha é terceirizada. Se a gente trabalhasse com mão de obra própria, esse percentual iria reduzir bastante. E 22% dos meus custos eu extraí do meu plano de longo prazo. Então, 22% dos meus custos dependiam do tempo da obra, dependiam do planejamento e controle da produção. Então, se a obra sofresse qualquer atraso ou qualquer adiantamento de tarefas, esses custos iriam reduzir ou aumentar. Então, para concluir aqui, eu trouxe eu mesclei aqui definições de Koskela e Zucker. Então, como uma forma da gente utilizar esse BIM e Lean, né, de forma com muita sinergia. E, na minha opinião, o BIM acaba sendo um meio, né, para automatizar todo esse processo. Então, a gente vai digitalizar a informação, a gente vai facilitar, a gente vai gerenciar, a gente vai integrar, a gente vai transformar essas informações de forma rápida, coisa que a gente demoraria muito tempo de fazer à mão. O BIM veio aí para automatizar e dar essas informações mais rápidas para a gente conseguir tomar ações mais rápidas. Só que, no entanto, o Lean é o nosso objetivo, porque a gente quer reduzir nossos custos, a gente quer aumentar a nossa qualidade, a gente quer cada vez mais aumentar o nosso valor para o cliente. Então, o Lean acaba sempre sendo o nosso objetivo, e utilizando as ferramentas, os princípios, os conceitos de Lean, integrados, né, com as definições de BIM, né, a gente vai ter resultados extremamente bons. Então, quando a gente fala de gestão de custos com BIM e Lean, a primeira coisa que me vem à cabeça é a palavra de transparência. Então, eu consigo rapidamente interpretar quais são os custos que pertencem àquele item de orçamento, quais são os quantitativos que foram considerados, qual é a regra, qual é o critério de medição. Então, a primeira palavra que me vem em mente é transparência. A segunda é rapidez, agilidade. Então, a gente consegue, de uma forma rápida, um projeto mudou, desde que, né, os processos sejam padronizados, então uma palavra que é bem importante. A gente consegue rapidamente ver qual foi a mudança desse projeto em termos de custos. E integração. Então, usando a tecnologia, e a gente, que é um software como o Vico, que tem essa tecnologia de integração, a gente consegue integrar duas disciplinas, que é prazo e tempo, e transformá-las em um único relatório.
Então, para concluir, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que BIM não é tudo, mas ele é um facilitador para a gente nos ajudar a fazer uma gestão melhor de nossas obras, desde que os processos sejam padronizados e as pessoas engajadas para isso. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Se alguém tem interesse na minha dissertação de mestrado, aqui tem um QR Code, daí um print nessa imagem. Tem meu e-mail e é isso. E tem meu Instagram, então eu tenho o @natividadebim. Quando dá, eu consigo postar algumas coisas lá. Ultimamente está meio corrido, mas sempre que dá, eu posto e compartilho com vocês novidades. É isso aí. Muito obrigada. Nossa, obrigada, Natasha. Foi muito boa a sua apresentação. Temos muitas dúvidas aqui. Eu vou começar por umas dúvidas aqui do slide e depois eu vou atacar as dúvidas aqui do chat do Zoom. Aqui no slide, deixa eu compartilhar a tela com vocês, que fica mais fácil de todo mundo ver o que está acontecendo. Quais são as perguntas. Está todo mundo vendo aqui? Bom, a primeira pergunta é se tem alguma forma do Vico controlar os desembolsos. Por exemplo, apesar de vermos o custo, pagamos os materiais em diversas parcelas. Então, não sei como é que o Vico trabalha, se ele considera o que você já pagou daquele custo total daquela localidade, né? Daquela localização, daquele lote, né? Então, isso foi uma decepção que eu sofri com o Vico, porque quando eu comecei a estudar isso pro mestrado, eu li o livro do Olin Sepani, assim que fala, nunca sei falar certo. E aí o livro que é Location Based Management, que é o livro da capa preta, que ele é gigante, ele conta o histórico do Vico, a história como deveria ser o Vico, então a teoria por trás do Vico. E lá na teoria por trás do Vico diz que o software controla os desembolsos, que a gente consegue levar os custos reais, que a gente consegue definir regras de pagamentos por materiais, mas aí quando eu fui tentar fazer na prática, não consegui muito. Então, hoje, na minha interpretação, o Vico não faz isso. Para eu gerar um fluxo de caixa com maior precisão, o que normalmente eu faço? Eu levo todo o banco de dados do Vico para um Excel e eu defino, através daquela classificação de custos diretos, o que é material, o que é mão de obra, eu defino por item, por tarefa, qual que é o percentual meu de mão de obra e qual que é o meu percentual de material. E aí eu aplico esse percentual nos meus custos e aí eu defino que os meus materiais eu vou pagar no dia da execução da obra e a mão de obra 15 dias depois. Então eu acabo tendo um fluxo de caixa um pouco mais realista, mas nem tanto. Mas quando a gente fala de gestão de custos, às vezes a agilidade é melhor que a precisão. Porque às vezes a gente demora tanto tempo para gerar uma informação que quando a gente for usar ela já está desatualizada, né? Então eu gerei essa regrinha de material e mão de obra e acabo aplicando isso utilizando o Excel. E aí o elevador, que é um dos itens altos que a gente paga em parcelas, daí são itens isolados que eu sei que pesam bastante no orçamento e aí eu divido eles em parcelas. Mas aí acaba sendo uma análise, assim, dos teus custos. É um entendimento também do que realmente é significativo ou não. Mas hoje o Vico não faz isso. Eu tenho que usar o Excel. Nossa. Ele me dá um banco de dados, mas ele não faz sozinho. É uma trabalheira, né? Tem que ver a forma como você paga praticamente tudo, né? Sim. Para conseguir, nossa. É por isso que eu generalizei. Tá. Coloquei material no dia e mão de obra 15 dias depois. Entendi. É uma pergunta minha, que eu vi que você trabalha com indicador de perdas. Eu queria como é esse indicador? Não é perda de material, é perda de quê? Então, eu tentei ir lá nos conceitos, né, de retrabalho,
de materiais, de também sobreprodução. Então, eu uso materiais é fácil, né? Então, os materiais é em função do que foi comprado versus o que deveria ter sido gasto para produzir, que a gente tira dos modelos BIM. Então, o material é quantidade de projetos dividido pela quantidade produzida. Daí eu tenho meu indicador de perda. Já os retrabalhos, já os outros custos, eu acabo extraindo ao longo da obra, mas somente quando o engenheiro nos informa que foi um custo de retrabalho por qualidade, de retrabalho porque executou mal e não encontra alguma coisa, mas acaba sendo custos que vêm, que é uma alocação que o engenheiro gera no nosso RP, né, como Cienge, e aí eu classifico eles no orçamento como sendo um retrabalho. Eu não fui a campo para medir perdas de transporte que são proporcionais ao tempo, porque realmente não cabia no tempo, assim, e teria que ter uma pessoa que fizesse observação disso quase que diariamente. E como eu faço parte da Encorp, né? Então eu não era na Encorp, eu não sou pesquisadora, eu sou funcionária, então não cabia da minha função ir lá na obra ficar observando. Então, e a Encorp também não acha isso, ter uma pessoa para fazer esses apontamentos, às vezes o retorno que isso dá não paga a pessoa. Né? Então, é uma das coisas estagiário. E aí é uma desvantagem do nosso setor, né? Que a gente medir essas questões de perda de transporte, de estoque e assim por diante. Bom, eu vou segurar um pouco aqui do slide e vou aqui para o do chat. O pessoal está te elogiando bastante, parabenizando você pela apresentação. E o Alex Amarante, ele tem duas perguntas. A primeira, primeiro parabéns pelo trabalho. Para existir a integração de custo entre o elemento modelado e a composição de custo, é necessária uma padronização no processo de modelagem? Por exemplo, definição de camadas de estratos de piso e paredes precisam ser obrigatoriamente modeladas para associar ao item do orçamento, seja esse item um serviço ou um pacote? Você está lendo a pergunta? É mais fácil. Sim, precisa, numa forma bem particular do Vico, o ideal é a gente modelar por camada, porque como o Vico concatena parâmetros, ele vai concatenar parâmetros de um tipo. Então, no momento que eu trabalho com uma parede composta lá no Revit, ela é um tipo de parede com várias camadas. Então, se eu tiver 50 tipos de paredes no meu projeto, eu vou ter 50 itens lá na minha lista de quantidades. E aí, quando for trabalhar com o Vico, acaba sendo muito difícil. Então, uma lição aprendida minha, que eu aprendi com o passeio Citar, que eu tinha feito dessa forma e os quantitativos não ficaram precisos, foi passar essa modelagem para modelagem por camada. Então, a gente trabalha, cada camada de revestimento acaba sendo uma parede. Mesma coisa para o piso. Eu tenho a laje, eu tenho o piso cerâmico. E aí, a cada novo material, quando muda o material, muda a família, muda o tipo. Então, eu não vou ter uma modelagem genérica para todos os pisos. Não, eu tenho que ter. Se eu vou ter porcelanato, eu tenho que modelar o porcelanato. Se eu vou ter cerâmica, eu tenho que modelar a minha cerâmica. Então, tem que ser realista para igual a construção. Quando a gente fala de gestão de custos, a gente tem que definir as coisas no maior possível. Quando a gente fala de gestão de prazo, quando a gente vai só fazer a simulação 4D, ok, a gente consegue fazer um LOD menor. Mas quando a gente fala em gestão de custos, a gente tem que detalhar o máximo possível para a gente conseguir ter precisão. Entendi. E aí, continuando na pergunta dele, ele diz, ele questiona se vocês se tiram a necessidade de criar bibliotecas relacionadas aos pacotes de serviço para facilitar ou padronizar o processo de modelagem dos projetos e integrar com o custo. Sim, tanto que a gente tem isso hoje, a gente tem o nosso template arquitetônico, a gente trabalha hoje com 7 parâmetros
dentro de cada família, de cada tipo, né? Então, a gente tem seis parâmetros de tipo e um de distância. Então, sim, na minha opinião, se as obras são extremamente padronizadas, como é na Encorp, o template tem que ser padronizado também, porque uma obra vai ser praticamente igual a outra. Nossa qualidade de obra, né, o que a gente entrega existem melhorias de uma obra para outra, mas, né, é mais fácil a gente orçar isso junto, modelar isso de uma forma padronizada, para que os orçamentos também sejam padronizados, para que a gente consiga comparar uma obra com a outra também. Legal. É um trabalho, esse PSP acaba sendo bem mais exaustivo, né? Porque tu tem que planejar não só o projeto de sistema de produção, mas o processo de modelagem baseado na forma como você extrai o custo, baseado na forma como você constrói, né? Exatamente. Controla, né? Planeja e controla. Né? Legal. Aí, voltando aqui para o slide, como os custos gerenciais e outros custos indiretos entram na LBS? Acho que na localização? Isso. Então, os custos gerenciais, se for um custo, por exemplo, de um guindaste, que é proporcional àquela tarefa, eu vinculo ela à tarefa, não à localização. Porque eu não chego a distribuir o custo do equipamento por tarefa, e sim, eu acabo distribuindo ele no tempo. Já os custos que são totalmente indiretos, né, que são totalmente rateado, eu não levo para a LBS, eu deixo ela no nível empreendimento mesmo. Eu não vou no último nível de localização, que seria o apartamento. Eu deixo ela no nível gerencial de empreendimento e só distribuo ela no tempo para ter essa informação, para gerar fluxo de caixa, controlar mensalmente, né, o que deveria ser gasto e o que se gastou. Entendi. Ok. Outra pergunta aqui. Boa tarde, gurias. Gostaria da abordagem sobre critérios de medição, já que BIM, a parte fácil é gerar o quantitativo dos elementos. Então, para a gente entender de critérios de medição, a questão é, para a gente aplicar critérios de medição, a gente tem que ter eles padronizados e definidos. Então, quando a gente fala, acho que o mais comum é a vão de parede, a gente consegue definir regras lá no Vico, né? A gente cria regras padronizadas que, conversando, a gente cria um novo quantitativo que se chama TOQ, que é Take-Off Quantity, dentro do item, onde a gente define uma regra. Então, se a área de abertura, que é um quantitativo que o Vico já me dá, for maior que 4, eu vou zerar esse quantitativo. Se for entre 2 e 4, eu vou considerar 50% desse quantitativo. E se for menor que 2, eu vou considerar 100% desse quantitativo. Então, eu crio uma fórmula dentro do software e aí eu vou gerar um novo quantitativo. E aí, esse quantitativo a área de parede e eu vou ter a minha área de mão de obra para executar essa alvenaria. Então, é um exemplo. Então, isso vai depender, não existe uma regra, né? Cada construtora, cada software, cada processo vai ter uma definição. E para a gente conseguir nessa definição, é importante entender, fazer diagnóstico, perguntar para a empresa, se a empresa não tem, padronizar. Então, assim, padronização é a chave do sucesso, né? Então, vamos dizer assim, tem que padronizar e principalmente tem que entender e criar, entender o software, entender o processo e fazer com que as coisas se conversem. Eu estou pensando aqui agora, no curto prazo de vocês, vocês conseguem, já que vocês estão trabalhando com o Vico e a gente tem ali a localização, né, daquele pacote de trabalho, vocês conseguem já pagar os operários, assim, no curto prazo, o operário já consegue saber quanto custa aquele pacote de trabalho que ele vai executar? Ele já sabe quanto que vai custar, porque no contrato a gente define o nosso contrato com o empreiteiro é baseado nessas localizações. Então, ele só vai receber quando ele terminar essa tarefa. E aí, os nossos lotes são bem padronizados. Então, o custo de fazer vai ser sempre o mesmo.
Então, o que vai mudar é só o local, porque o custo para ele vai ser sempre praticamente a mesma coisa. Então, os nossos lotes são bem padronizados. A gente não chega a ir para o curto prazo, a gente deixa os custos no médio prazo, mas a informação para isso tudo sai dessa lógica. Entendi. Então, agora tem uma pergunta aqui do Maurício Becker. Primeiramente, ele fala, ótima apresentação e muito aprendizado, Natasha. No caso da gestão de custos durante a execução da obra, posso utilizar o SAP? Existe esta integração? Me refiro à gestão de pedidos de compra, notas fiscais, etc. Tá. Eu não tenho muita familiaridade com o SAP, eu trabalho mais com o Cienge, mas eu entendo que como os dois são softwares ERP de gestão financeira, eles devem partir da mesma lógica, tá? Então, eu vou comentar da minha experiência com o Cienge, como que eu faço. Não existe ainda, eu não sei se existem alguns RPs que já trabalham com essa integração direta, mas no Cienge não existe essa integração direta. Então, o que eu faço? Eu vou lá e recorro ao nosso querido Excel, né, como sempre. Então, eu gero os relatórios lá do Cienge, né, em formato de Excel, e eu tenho meu banco de dados que eu extraí do Vico em formato Excel. Para eu poder vincular as informações, eu utilizo o famoso PROC-V, que é o nosso queridinho do Excel. Só que para a gente conseguir fazer essa integração de PROC-V, nas duas planilhas tem que ter alguma coisa que seja igual, né? Então, ou um código, ou um nome, ou alguma coisa. Então, normalmente eu parto dos códigos. Então, o código que está lá no meu Cienge para insumo, ou para composição de custo, ou do item de orçamento, é o mesmo código que eu vou ter no Vico. Então, os dois softwares são integrados a partir de um código que eu informo, não é de forma tão automática assim. E aí eu levo as duas planilhas para uma planilha Excel e faço um PROC-V através desse código que é o mesmo e consigo integrar as informações de planejamento, né, do que eu deveria ter feito com o que eu gastei, com o que eu contratei, com o que eu desembolsei, por exemplo. É algo meio bem manual ainda, né? Ainda é bem manual. Então, eu desconheço softwares ainda que estão super desenvolvidos. Eu gosto muito do Agilin, que é um software que tá se desenvolvendo bastante agora, mas ele ainda não é BIM. Então, eu acho que ele é um software de planejamento que conversa já com o Cienge, que gera ordem de pagamento em função das tarefas quando elas concluem, como comentaste. Não sei se chega a ser a curto prazo, mas eu sei que em um dos níveis ela já gera a ordem de pagamento, porque está vinculada ao Cienge, mas ele ainda não é BIM. Então, as informações precisam ser inseridas no software. Então, o Vico, as informações saem do software e eu preciso fazer essa... Então, se os dois fossem um só, seria a coisa mais linda do mundo. Sim. Softwares, eu acho que os softwares BIM, eles estão evoluindo bem no 3D, mas o 4D e o 5D, eles estão parados. Mas, na minha opinião, isso é em função de demanda, né? Que o 3D é o primeiro degrau, né? Então, as empresas estão no 3D. E aí, ao momento que elas vão começar a evoluir, acho que o mercado vai sentir essa necessidade e aí vão começar a surgir coisas melhores. E eu acho que também a forma como o mercado usa o modelo CPM, né, modelo de conversão tradicional e tal. O Rainek está com a mão levantada, ele tem várias perguntas, só que, Rainek, você mandou no meu particular, você não mandou no chat geral, não viu, não. Eu estou colando aqui para todo mundo ver. A pergunta dele... Bom, primeiro ele, lá em cima, ele mandou... Deixa eu ver se foi para mim ou se foi para todo mundo. Foi só para mim. Qual é a live anterior que foi citada? Foi a do Marcos, né? Eu mandei o link do YouTube com essa live que o Marcos fez sobre Last Planner. E ele também pediu para tu colocar de novo o link da tua dissertação. Ah, legal. E, bom, ele tem muitas perguntas. Eu tenho que parar para eu compartilhar. Ah, tá. Se tu quiser, você não tem como copiar o link e colocar no chat?
Ah, posso sim, deixa eu achar ela. Mais fácil para todo mundo. Bom, ele faz uma pergunta seguinte: se é possível dizer que, em relação ao preço de venda de um apartamento, 1/3 são valores administrados pela diretoria, entre parênteses, lucro, imposto, 1/3 são custos dos stakeholders, entre parênteses, projetistas, pessoal de escritório, dono do terreno, e os outros 1/3 são custos diretos e variáveis da obra? Eu acho que não. Não tem essa resposta, teria que olhar, né, certinho como é que ficou a minha classificação dos grupos de custos, mas eu cheguei que 55% dos meus custos eram variáveis às quantidades, ou seja, são custos totalmente diretos. Então, já passou de 1/3. Sim. Então, eu responderia que não, mas não saberia, tipo, de cabeça dizer quanto que é cada grupo de custos desses. Mas 55% eu cheguei, são custos que agregam valor, né? Vamos dizer assim, que são custos de produto mesmo, que é o custo para eu fazer minha alvenaria, fazer a minha estrutura. Então, não. Minha resposta seria não. Tá, aí ele continua: se for assim, a necessidade de uma sistemática tão interessante quanto apresentada para a obra, atingindo estes outros 2/3 dos valores envolvidos? Eu não entendi muito bem, mas se você quiser abrir seu microfone, Raineck, e explicar exatamente atingindo... Bom, ele está te parabenizando. Deixa eu colar aqui no chat para todo mundo ver. Que ele fala que acho que é a 5ª vez que ele assiste o seu webinar, e ele fala que sempre as palestras foram diferentes, pelo menos 50% dos slides diferentes, e parabéns pelo capricho e pela originalidade. Obrigada. Eu tento cada vez colocar alguma informação a mais, mas não tem como ficar inventando muita coisa, né? Sim. Bom, agora tem a pergunta aqui do slide. A Daniela quer saber se os modelos já são utilizados no canteiro para outros fins. Sim, a gente tem levado, através do BIM 360, que é um outro software, os modelos para visualização em campo. Então, o mestre tem acesso a um tablet, os inspetores, né? Então, ele acaba sendo utilizado na obra mais como uma forma de visualização, comunicação e entendimento. E também nós temos utilizando, a gente colocou nas nossas... a gente tem todas as fichas de serviço, né, de controle de qualidade, onde uma vez por mês ou quinzenalmente vai uma moça na obra e confere se realmente os serviços que têm que ser pagos terminaram com qualidade. Então a gente tem uma vistoria de qualidade para liberar o pagamento. E aí essa moça, ela tem nas planilhas de serviço um QR Code, onde ela escaneia e consegue abrir o modelo para conferir, por exemplo, se as instalações foram feitas conforme o modelo. Então, a gente está mais ou menos nesse nível. Tem muito ainda o que evoluir, né? Mas já é uma evolução, né? Só de a gente conseguir levar essa informação para o canteiro, a gente já estamos colhendo alguns frutos bons. Sim, legal. A Carla Barroso pergunta, primeiro ela parabeniza pela apresentação e uma dúvida, no que se refere a prazo, vocês usam linha de balanço e Navisworks? A gente utiliza a linha de balanço como a nossa ferramenta, né, para nos dar o prazo da obra, as datas de início, término, ritmo, e essa linha de balanço a gente consegue elaborar ela no Vico. O Vico, como consequência de integração, de utilizar o modelo para extrair as informações, a simulação 4D, ela é feita de forma automática. Então, eu finalizei o meu planejamento, finalizei meu orçamento, eu tenho como resultado uma simulação 4D. Só que, no entanto, o Vico tem alguns problemas de não conseguir inserir a obra inteira. Eu acabo gerando... como eu gero os grupos de custos, né, lá que eu mostrei para vocês, de habitação, prédio de garagem, equipamentos comunitários, às vezes eu também separo isso no Vico para ficar mais leve, para ficar mais fácil, porque
se eu fosse colocar uma obra inteira dentro do Vico, como eu gero muitas localizações, muitas informações, demora muito, o tempo de processamento é muito longo. E aí, de uma forma para eu conseguir unir essa simulação 4D desses vários grupos de custos, eu acabo utilizando o Navisworks. Então, eu levo todos os modelos lá para o Navis, todas as linhas de balanço, né? Faço um planilhão único, levo lá para o Navis e faço a minha integração de planejamento e modelo para gerar a simulação 4D completa lá no Navis. Entendi. Nossa, trabalho, né? Até Então, que... Bom. Mas aí a gente usa os estagiários para isso. Se a Fernanda está escutando, ela sabe o que é isso. Bom, o Alex Amarante aqui no chat, ele está perguntando como a empresa atua no mercado privado. Suponho que exista um estudo inicial de viabilidade econômico-financeira do empreendimento. Como vocês estão bem avançados na gestão de custos, minha dúvida é se vocês estão conseguindo avaliar ao longo da obra o desempenho econômico-financeiro para ser mais um parâmetro de tomada de decisão durante o período de execução. Sim, a gente acaba... Como a Incorp, ela tinha muita cultura de olhar mais custos do que prazo. Né? Então, eu acho que isso também é uma deficiência do nosso setor, porque dependendo do tipo de obra, ou o prazo é mais importante, ou o custo é mais importante. Quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, o custo se torna algo mais importante, porque a margem de lucro é muito reduzida, a gente não consegue mudar o preço de venda, ele já é definido pela Caixa, entre outros critérios. Então, normalmente, o custo acaba sendo mais importante que o prazo. Só que, como a gente viu aqui, o prazo também gera custos, né? E a gente precisa enxergar isso. E aí foi exatamente isso que essa integração trouxe. É entender como o prazo da obra é importante para reduzir custos. Porque, às vezes, como a gente trabalha com Minha Casa Minha Vida, a gente financia com a Caixa, e tem toda aquela questão de PLS, a gente recebe em função das vendas. Então, se a gente está vendendo pouco, se a gente produzir mais, o fluxo de caixa fica negativo. Então, foi exatamente essa estratégia de entender como os custos que variam com o tempo interferem no custo geral da obra, que não adianta a gente estender o prazo, que a gente vai estar gastando mais também. Acho que foi um dos grandes benefícios estratégicos que a gente trouxe para a empresa, que não adianta a gente aumentar prazo, que não é isso, que aumento de prazo também é aumento de custo. Então, se eu fosse dizer qual que é o principal benefício estratégico foi esse. Além, né, da gente conseguir extrair informações precisas de quantitativos, de coeficientes, né, que a gente, por exemplo, argamassa de assentamento. A gente não extrai esse quantitativo do modelo BIM. A gente tem a nossa metragem de parede quadrada e a gente multiplica por um coeficiente. E aí, quando a gente começa a olhar essa informação e controlar esse custo, a gente melhora esse coeficiente. E aí, esse coeficiente também volta lá para uma próxima viabilidade financeira e a gente vai conseguir dar um preço, ver, né, se essa obra financeiramente é lucrável para a empresa ou não, retroalimentando esses coeficientes. Uhum. Tá. Deixa eu só ver aqui. Bom, tá. O José Camilo tem muitas perguntas, tá? Já tá dando 6h30. Você topa ficar mais um pouquinho ou você quer que eu te encaminhe as perguntas? Quero ficar mais um pouquinho, sim. Tá. Bom, o José Camilo aqui no chat, tá? Ele parabeniza você e a mim pela iniciativa do webinar e pela pertinência do tema. Aí ele diz, Natasha, e se tratando de uma empresa com produto específico, como é o caso de Minha Casa Minha Vida, vocês partem de um custeio meta para análise de viabilidade do empreendimento? E ele vem com uma outra questão, que você mencionou que o sistema construtivo utilizado é a alvenaria estrutural. Vocês chegaram a modelar outros tipos de sistemas construtivos, paredes em concreto, como uma forma de comparar os custos? Show. Eu não diria ainda que a gente... É muito audácia dizer que a gente trabalha com custeio meta, a gente ainda não trabalha no nível, né, que define o custeio meta,
mas a gente tenta, hoje, como a gente já tem um histórico bom, a gente faz 10 anos, né, esse tipo de obra, a gente já aprendeu bastante de uma obra com a outra. Então, a gente já padronizou o nosso produto, que foi baseado, né, em vários estudos e aprendizados ao longo do processo construtivo. Então, ao longo, quando a gente começa, como a gente começou a resolver os projetos antes dele ir para a obra, quando esse projeto chega para eu orçar, que eu sou responsável por elaborar os orçamentos, eu já digo, não, pera, essa solução não está boa, vamos ver como a gente pode reduzir esse custo. E aí esse custo é estudado e uma nova solução de projeto é definida. Mas essa não é a definição de custeio meta, né? Custeio meta, né, é lá na concepção do produto. Nesse caso, quando chega em mim para eu fazer o orçamento, o produto já está concebido, então acaba sendo, digamos, um retrabalho. Então, por isso que eu não digo que eu não tenho audácia de dizer que é um custeio meta, porque não é. Mas eu acabo analisando os custos ainda em fase de projeto, que a gente for ver aquela curva de McLean, acho que é alguma coisa assim que se fala, a gente tem aquele, né, que quando começa a execução, a mudança impacta muito no custo. Então, eu estou ainda na possibilidade de alterar o projeto, que não vai ter tanta, né, eu consigo ainda alterar os custos. Então não é custeio meta, mas é quase, vamos dizer assim. E sobre a questão de comparativo entre paredes de concreto e alvenaria estrutural, sim, nós já fizemos, tanto que é o assunto também do TCC da Débora, da Daut, que vai defender agora, provavelmente no próximo mês. E ela fez um estudo comparativo de uma próxima obra nossa, que vai ser em Canoas, em Canoas, onde ela comparou o sistema de alvenaria estrutural com o sistema de parede de concreto. E sim, principalmente pelos custos que são variáveis em relação ao tempo, a gente percebeu que parede de concreto é financeiramente mais viável e a gente mudou todo o sistema construtivo agora para ele. Nossa. Bom, vamos tentar ser mais breve, porque tem muita pergunta mesmo. Bom, uma pergunta aqui do slide é se pode abordar a parte da infraestrutura da implantação, visto que há muita incerteza devido às escavações e incompatibilidades. Sim, porque a gente começou a fazer essa parte de infra utilizando drones. Então, a gente faz todo o planeamento do terreno e a gente faz questão de modelar a infraestrutura baseado na condição existente do terreno versus a implantação que o arquiteto sugeriu. E a gente sempre muda. Então, a gente diz, arquiteto, não ficou bom, então a gente vai mudar. E aí, a gente utiliza bastante para isso, para ver os níveis. Quando eu levo para o Vico, eu não levo instalações, porque tem uma pergunta que é de ar-condicionado aqui, então, que veio só para mim, eu acho. Eu vou responder que eu não levo custos de instalações, de elétrica, eu levo os modelos, no caso, e eu acabo orçando os custos por unidade de apartamento. Por quê? Porque em Corp, a minha casa, a minha vida, as coisas são simples, então eu não vou deixá-las mais complexas levando uma instalação. Então, eu orço elas por apartamento e eu extraio os quantitativos dos materiais no Revit direto, que é mais fácil para mim. Então, a mesma coisa para a infraestrutura. Eu levo só o volume de terra do terreno, não levo as instalações, porque é só para dar dor de cabeça. Então, eu tento simplificar ao máximo, mas tendo um resultado de precisão boa. Aí novamente, a Daniela pergunta, a Encorp consegue desenvolver todos os projetos de forma colaborativa, evitando incompatibilidades que geram surpresa na obra? Se eu for dizer 100%, também estarei mentindo, porque está todo mundo nesse processo de melhoria. Então, comparado a 3 anos atrás, quando a gente não tinha nada, nossa, a gente tem um céu hoje, né? A gente já melhorou muito. Mas, claro, sempre vai acontecer, na obra a gente vai enxergar alguma coisinha, ou no orçamento a gente vai enxergar alguma coisinha, porque a gente está cada vez mais aprendendo, padronizando o processo. A Thaís, como eu citei na apresentação, ela fez o TCC sobre isso. Ela estudou bastante a tua tese, que tu fala também sobre os projetos ao longo da construção, né? Abordando o planejamento da construção. Então, quando saiu a tua tese, Thaís, pega que tem a ver contigo. E aí ela estudou bastante sobre isso e ela fez um processinho pra gente como isso tem que acontecer. E isso foi tudo baseado em experiências. Então, a cada nova experiência, esse processo vai ser melhorado, né? Então,
Mas já melhorou muito do que a gente já tinha. Legal. Ah, que legal. Alguém leu minha tela. Uhum. Bom, Peguei lá no LinkedIn, lá que saiu, e mandei. ah, legal. Aqui no chat, o José Camilo pergunta como é que foi a integração. Acho que tu já respondeu um pouco. Como foi a integração das informações de custos extraídos do modelo com o módulo financeiro do Cienge. E como era a estrutura de centro de custos do sistema, se era customizada e tal. Do customizado eu não entendi. Ele pergunta se a estrutura de centro de custos do sistema é customizada. A gente tem a padronização, aquela que eu mostrei, que são os grupos de custos, né? Cada obra acaba sendo um centro de custo. E o customizada, cada obra vai ter, se for diferente, eu vou customizar assim para aquela obra. Não sei se foi isso que ele quis. Mas eu não link direto com o Cienge, não. Eu levo as informações, eu faço meu orçamento no Vico e esse orçamento vai para o Cienge depois. Tá. Aí tem uma pergunta do Reineck que ele tinha me mandado no privado. Para você exemplificar detalhes de obra que não estavam modelados e foram posteriormente incluídos na modelagem. Ele deu um exemplo, acabamentos das sacadas pela parte interna, como um exemplo. Eu colei aqui a última perguntinha. Entendi. Eu ainda não passei por isso, né? Porque a gente não tem sacada. A gente é Minha Casa Minha Vida, então nossas obras são realmente bem simples. A gente não entrega com piso, a gente entrega no nível de qualidade que a Caixa exige. Então é um nível de qualidade excelente, Minha Casa, mas é Minha Casa Minha Vida. Então a gente não tem detalhes de sacada e tudo mais. Mas o que eu faria se acontecesse isso comigo? Então eu vou responder de uma forma mais não como a Natasha faria se encontrasse esse problema. Eu iria salvar a versão do meu orçamento no Vico, que eu consigo salvar versões, e eu atualizaria os meus modelos e criaria novos itens de custos que pertencem com essas mudanças ou introdução de custos, né? E verificaria se isso mais ou menos, se aumentou os custos ou não, ou se já tinha considerado eles. E aí, da mesma forma, eu iria integrar esse custo a alguma tarefa do planejamento para eu conseguir distribuir no tempo. Tá, ele deu um outro exemplo, a pintura do esquadro das janelas antes da colocação das folhas de alumínio ou de plástico. Entendi. A gente, quando eu falo do Vico, a gente vai no nível de longo prazo. A gente não entra no nível de detalhes de quantitativos como esse. Mas quando a gente passa o quantitativo para a obra, a gente precisa passar esse quantitativo, esse detalhe. Daí a gente vai um pouco mais a fundo. E aí, no momento que daí seria no planejamento de fases, né, que cada fase vai iniciando, a gente vai passando um grupo de quantitativos para a obra fazer as contratações. E aí, esses detalhes de requadro, que é considerado no reboco e na pintura, aí eles são inseridos. Entendi. Tá, aqui no slide, que eu acho que é a pergunta da Larissa de Moraes Rocha, ela fala o seguinte: parabéns, um ótimo conteúdo. Como que um lote do primeiro pavimento e outro do 10º pavimento, por exemplo, tem o mesmo custo? Como que fica o custo do transporte de material até o 10º? Tá, mas lembrando do meu grupo de custos que no meu grupo de custos de habitação, eu não tenho custo de transporte. Eu tenho custo só de material e mão de obra. Ou seja, o custo de material e mão de obra no 10º e do primeiro andar serão os mesmos se a quantidade for a mesma. E aí, quando eu uso justamente por isso que eu tirei os equipamentos de dentro dos meus custos. Eu não chego a controlar os equipamentos por duração, por atividade. Eu controlo por atividade, por local. Eu considero que aquele custo de equipamento é vinculado à tarefa, à alvenaria, e aí eu vou controlando ele conforme a duração da alvenaria, fazendo uma análise mês a mês. Mas eu não chego a ratear esse custo de localização por localização, porque dá um trabalho enorme, não existe tecnologia que faça isso, e aí a gente tem que pensar qual que é o esforço versus benefício que isso dá, né? Então, foi algo que eu não achei que daria muito benefício, então por isso que eu distribuí ele na tarefa, que seria, né, não na localização. Entendi.
tem uma pergunta aqui também. Não é possível vincular os equipamentos e outros recursos às atividades da LBMS, do Vico? Tá aqui no chat? No Não. slide. Não é possível vincular os equipamentos. O que seriam os outros recursos? Os equipamentos, seria possível tu vincular as atividades da LBMS desde que tu não criasse um grupo de custos só para ele. Então, tu teria que partir da técnica tradicional de orçamento, que é uma coisa que eu acho que não funciona para controlar. Então, por isso que eu preferi ter um orçamento só de equipamentos. E os outros recursos, se for materiais, essas outras coisas, sim, eu uso porque eu tenho a minha composição de custos dentro de cada item do orçamento. Então, eu vou ter lá, por exemplo, cerâmica. Eu vou ter o meu cimento cola, o meu espaçador, a minha cerâmica e o meu rejunte. Então, esses insumos que pertencem ao item de custo cerâmica vão estar lá na minha LBMS também. Entendi. Bom, a Carla pergunta, no que se refere à gestão de custo ao longo da obra, isso é controlado? Não, ao longo da obra, isso é controlado, ou seja, é feita a evolução de custo de obra, previsto versus realizado? Isso. É por isso que eu utilizo essa integração Cienge versus Vicos a partir do Excel. E aí o Cienge vai me dizer o realizado e o Vico vai me dizer o previsto, ou seja, quanto que eu deveria gastar para fazer o que eu fiz. E o quanto eu gastei, quem vai me dizer é o Cienge. Então eu faço essa integração de informações no Excel. Aí ela já vem. Se sim, você percebeu algum ganho após a implementação do BIM? Alguma redução de custo, por exemplo? Eu acho que principalmente é difícil de mensurar isso, mas qualitativamente a gente percebeu que problemas que iriam acontecer na obra a gente conseguiu ver antes, isso fez com que a obra não ficasse parada, então a gente reduziu um custo. Em relação principalmente a transparência dos custos, né? Entender um pouco melhor esses custos e aceitar eles quando eles têm que acontecer e reduzir quando é possível. E no momento que eu elaborei aquele orçamento um pouco mais aberto, muito mais aberto do que a forma tradicional, eu trouxe os custos à superfície. Então, como eu falei no início, os custos na gestão tradicional, eles ficam escondidos dentro de composições, de composição, de composição, de composição. Então, no momento que eu paro de utilizar essa lógica de composição, descomposição, mais composição, eu trago esses custos para a superfície. E aí eu começo a entender e a melhorar, né, uma forma de orçar, entender e até verificar se aquele item está perdendo muito, né, do que deveria. Então, eu acabo aprendendo com isso. Mas é difícil mensurar, dizer, eu reduzi custos. De uma forma geral, é difícil, eu consigo reduzir custos em relação ao tempo, mas em relação ao material e mão de obra, eu só vou reduzir se eu contratar por menos, né? Então, isso é mais, não depende do BIM, depende de um poder de negociação, né? Então, contratos. Redução de custos a partir de uma eficiente gestão de produção, que é em relação ao prazo, né, do tempo da obra. Por isso que essas duas coisas têm que ser integradas. Sim. Deixa eu botar aqui. Como a gente está já estourando o tempo, antes do pessoal sair, eu queria pedir para o pessoal lá no slide responder qual tema sobre Lean e BIM você gostaria de ver nos próximos webinars e marcar se você curtiu o webinar, dar a sua notinha. A Sheila pergunta, Natasha, muito bom, parabéns, obrigada. A integração dos modelos BIM, quantitativos e projeto do canteiro de obras. Se você, eu acho que seria assim, você usa o BIM para fazer projeto de canteiro e se sim, você extrai. A gente não chegou nesse nível ainda de fazer a simulação com equipamentos, com modelagem do canteiro, seria o plano de logística, né? A gente faz no projeto de sistema de produção o projeto do canteiro de obras, mas a gente ainda não levou para o nosso modelo. É uma coisa que a gente pode evoluir, mas é sempre importante pensar.
para que eu vou utilizar essa informação. Não adianta simplesmente, eu faço. Não, eu vou usar isso para quê? Então, a gente primeiro está evoluindo, como a gente tem, entendendo como que a gente vai utilizar essa informação para a gente partir para o uso dela. Então, acho que é bem importante deixar claro. Não adianta fazer por fazer, tem que ter um porquê, né? Sim. Eu sei que a Skanska usa bastante modelos BIM, porque eles... Bom, o nível de industrialização é alto, né? Hã? Depende muito do tipo de obra. Tipo, a alvenaria estrutural é tijolinho por tijolinho, né? Então, não tem, às vezes, talvez... O projeto 2D já me satisfaz, né? Eu localizar os meus silos, meus estoques. Então, não preciso modelar isso. Então, numa forma 2D, eu já consigo representar essa informação. Sim. Não que não exista. Existe um layout de canteiro, existe um projeto de logística, mas hoje não está em BIM, porque a gente não precisa colocar essa energia nisso. Sim. A gente vai evoluindo aos pouquinhos. Para melhoria contínua. Sim. Bom, a Carla te parabenizou, agradeceu pela sua resposta, pela sua apresentação, várias pessoas aqui agradecendo. Não deu tempo de fazer todas as perguntas, já está dando 15 para 7 da noite, então pedir para o pessoal, quem ainda estiver aí, quiser contribuir com temas para o próximo webinar ou respondendo nosso... Se você curtiu o webinar, por enquanto todo mundo deu 100%, nota 100 para ti, Natasha. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Stop share. Ok. Então, Natasha, eu queria te agradecer muito pela participação, pela apresentação, foi muito boa. Acho que tem vários alunos meus de PCO, de Planejamento e Controle de Obras, aqui assistindo e eles aprenderam a fazer IAP, agora eles estão vendo como é que a IAP está funcionando na prática. Eu achei bem legal, espero que tenha sido bem, com certeza foi bem construtivo para eles. E eu gostei bastante que você trouxe teoria, né? Não só o exemplo prático. Então, queria te agradecer pelo seu tempo, o webinar foi muito bom, está gravado, vai ficar disponível daqui a pouquinho no canal do YouTube do Nupri, e aí eu vou mandar o endereço para todo mundo que se inscreveu no Simpla, vai receber um e-mail com o webinar gravado. Sheila, pode falar. Então, obrigada, Clarissa, obrigada, Natasha, obrigada a todos que ficaram até agora aqui com a gente. Foi realmente um aprendizado muito atualizado, né? Então, gostei demais e da Natasha trazer esses detalhes tão importantes para a gente de orçamento. Eu também tenho uma disciplina de orçamento, tem também alguns alunos aqui participando com a gente. E a motivação que você colocou, Natasha, de que esse assunto precisa ser sempre tratado, né, pesquisado, né? E a gente usa o orçamento no dia a dia, né? Então a gente precisa estar falando mais dele mesmo. Então agradeço aí demais a você, a Clarissa, pela organização e a todos que ficaram aqui conosco. Obrigada. Deixa eu só fazer um comentário aqui. O José Camilo falou, obrigado, garotas, 2 horas bem investidas, obrigada a todos. E o Heineck me mandou no privado de novo, parabéns, excelente final de tarde, muito melhor do que um happy hour de sexta-feira. Adorei, é verdade, sextou. Obrigada a todos e até o próximo mês com o próximo webinar, que eu ainda não sei sobre o que será. Obrigada, Natasha. Agradeço o convite e a oportunidade. Obrigada pela presença de todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente.